Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Vocês irão aprender agora sobre o 27º Papa até o 52º Papa. Quem foram, onde nasceram, como morreram e as suas maiores realizações. 27º Papa, Eutiquiano. O Papa Eutiquiano governou a Igreja durante 8 anos. Ordenou que os mártires fossem cobertos pela dalmática, parecida com o manto dos imperadores romanos, hoje vestida dos diáconos na cerimônia solene. Instituiu a bênção da colheita nos campos. Morreu em 7 de dezembro de 283 e está sepultado na catacumba de São Calixto, na Via Ápia. Sua festa acontece no dia 8 de dezembro. 28º Papa, Papa Caio. O Papa Caio, a tradição cristã diz que ele nasceu em Dalmácia, cidade de Solana, atual Silon, filho de Caio e membro de uma nobre família. Segundo a tradição, morreu decapitado, sendo assim mártir da Igreja. Como Papa, ele decretou que antes que alguém pudesse assumir a posição de bispo, deveria ser hostiário, leitor, exorcista, acólito, subdiácono, diácono e padre. Ele também dividiu os bairros de Roma entre os diáconos. Durante seu pontificado, as medidas anticristãs aumentaram, apesar de novas igrejas serem construídas e cemitérios ampliados. Foi o primeiro Papa a conseguir reunir emissários imperiais e fiéis, em meio a uma acalorada discussão sobre a legitimidade de se cobrar tributos sobre os cristãos, que conseguiu agariar algum tipo de simpatia do poder de Roma. Conteve vários agitadores que queriam se vingar da morte de outros pontífices na figura de atos de vandalismo. A tumba de Caio, original epitáfio, foi descoberta na catacumba de Calixto, juntamente com o anel que ele usava para selar as cartas. Atualmente, seus restos mortais encontram na capela da família Barberini. O dia de São Caio é 22 de abril, como o de São Sotero. 29º Papa, Marcelino. Papa Marcelino nasceu em Roma. Seu pontificado estendeu-se até outubro de 304, coincidindo com a perseguição de Diocleciano. Sob o seu pontificado, surgiu o primeiro país cristão, a Armênia. Diocleciano, Maximiano e Constantino, houve uma grande perseguição e martírio dos cristãos. Marcelino foi martirizado, sendo decapitado pelo próprio Diocleciano. Seu corpo, junto a outros que foram martirizados, permaneceu exposto por 26 dias na rua, para exemplos aos cristãos. Por ordem de Diocleciano, os corpos foram recolhidos pelo então sacerdote e futuro sucessor de Marcelino, Marcelo, e outros sacerdotes e diáconos. Recolheram os corpos à noite com hinos e os enterraram na Via Salária, na catacumba de Priscila. 30º Papa, Marcelo I. O Papa Marcelo I sucedeu ao Papa Marcelino, após uma considerável lacuna de tempo. Sob o império de Magêncio, ele foi expulso de Roma em 309, em virtude do tumulto causado pela gravidade das penitências que impuseram aos cristãos que haviam renegado a fé sob recente perseguição. Ele morreu martirizado no mesmo ano, sendo substituído pelo Papa Eusébio. Seus restos mortais estão sob o altar da igreja de São Marcelo em Roma. Sua festa é celebrada em 16 de janeiro. 31º Papa, Papa Eusébio. O Papa Eusébio, nascido na Sardenha ou na Grécia, a Igreja Católica o venera como um santo e mártir. Seu pontificado durou apenas 121 dias, em consequência das perturbações e atos de violência na Igreja, devido a uma numerosa disputa sobre a redimissão dos apóstatas. Foi banido pelo imperador Magêncio, que governava Roma desde 306 e tinha se mostrado simpático aos cristãos. Eusébio morreu em 17 de agosto de 310, no exílio na Sicília, e foi enterrado na catacumba de São Calixto. O Papa Damásio I colocou o epitáfio em seu túmulo. Sua festa no dia 26 de setembro. 32º Papa, São Melquíades. São Melquíades, sucessor de Santo Eusébio. Melquíades era natural da África e assumiu o trono pontifício em Roma em 311, após o imperador Magêncio ter exilado Eusébio para a Sicília. Durante seu pontificado, em outubro de 312, Constantino derrotou Magêncio e assumiu o controle de Roma. Constantino presenteou o Papa com o Palácio Laterano,
que se tornou a residência papal e sede do governo cristão. Logo no início de 313, Constantino e seu companheiro imperador Licínio chegaram a um acordo no Edito de Milão, indicando que eles iriam garantir a liberdade religiosa aos cristãos e restaurar as propriedades eclesiásticas. Também, em 313, Melquíades presidiu o Sínodo Laterano em Roma, que inocentou Cecílio e condenou Donato Magno como um cismático. Ele foi então convidado para o Concílio de Arles, mas morreu antes de poder participar. O Liber Pontificalis, compilado a partir do século V, atribuiu a introdução de diversos costumes posteriores a Melquíades, incluindo a abstenção do jejum às quintas e domingo. No século XIII, a festa de São Melquíades foi criada com a classificação incorreta de Marte, no calendário romano, para ser celebrada em 10 de dezembro. Em 1969, ela foi removida deste calendário de celebrações silúrgicas obrigatórias e sua festa foi transferida para o dia de sua morte, 10 de janeiro, com seu nome modificado para Miltíades e sem indicação de mártir. 33º Papa, São Silvestre I. São Silvestre I foi Papa durante o reinado do imperador romano Constantino I, que determinou o fim das perseguições aos cristãos, iniciando a paz na Igreja. Silvestre I foi um dos primeiros santos canonizados sem ter sofrido martírio. Silvestre I enviou emissários para presidirem ao Sínodo de Arles em 314 e ao primeiro concílio de Nicéia em 325. Convocados por Constantino, a sua ausência é motivo de debate, provavelmente devido ao seu estado de saúde. Durante o seu pontificado, a autoridade da Igreja foi estabelecida e se construíram alguns dos primeiros monumentos cristãos, como a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém e as primitivas basílicas de Roma, São João de Latrão e São Pedro, bem como as igrejas dos Santos Apóstolos de Constantinopla. Atribui-se em geral a conversão de Constantino a uma visão que teria tido antes da batalha da ponte em Milvius. Constantino foi batizado no fim da sua vida com a intenção de perdoar seus pecadores por Eusébio, bispo de Nicomédia. 34º Papa, São Marcos. São Marcos foi Papa, é tido por romano, mas pouco se conhece da sua vida. Foi consagrado em 18 de janeiro de 36 e faleceu dia 7 de outubro do mesmo ano. Crê-se que as mais antigas listas conhecidas de bispos e mártires, o Depósito Episcoparum e o Depósito Martyrum, começaram a ser compilados no seu pontificado. Instituiu o palio, tecido com lã branca de cordeiro e com cruzes negras, e fez o primeiro calendário com festas religiosas. Mandou construir as basílicas de São Marcos e de Santa Balbina. Marcos também emitiu uma constituição que confirma o poder do bispo de Ostia para benzer papas recém-eleitos. Morreu de causas naturais e foi enterrado na catacumba de Balbina, onde ele tinha construído o cemitério da igreja. Sua festa é 7 de outubro. 35º Papa, São Júlio I. São Júlio I foi Papa da Igreja Católica, ocupando o trono de São Pedro, e foi o sucessor do Papa Marcos, sendo sucedido pelo Papa Libério. De sua vida antes do pontificado, pouco se conhece, além de que era romano. Sabe-se que o seu pontificado foi marcado pelas lutas contra os arianos e semerianos. Convocou o Concílio de Roma, a que assistiram 50 bispos, com o propósito de pronunciar-se de novo contra o arianismo e condenar a quem depunha bispos conforme bem conviesse. Quando faleceu Constantino I, o Grande, o Império Romano dividiu-se entre os seus 3 filhos, um deles Constantino II. Desapareceu da história e sobraram como imperadores os outros 2, Constantino II no Oriente e Constantino I no Ocidente. Enquanto Constante era católico, Constâncio era ariano. Em 350, Constante foi assassinado e o Império reunifica-se sob Constâncio, que desenvolveu uma fortíssima perseguição à Igreja. Júlio I morreu em 12 de abril de 352. É considerado o fundador do Arquivo da Santa Sé, tendo ordenado a conservação dos documentos. Em 350, o Natal passou a ser comemorado em 25 de dezembro. Júlio I decretou 25 de dezembro como dia de comemoração do nascimento de Jesus.
36º Papa, Papa Libério. Libério foi Papa da Igreja Católica. Seu primeiro ato como Papa foi, após se reunir em um sínodo em Roma, escrever ao imperador Constâncio II, então em Arles, pedindo para que ele seja feito um concílio em Aquileia, tratando dos assuntos relacionados a Atanásio de Alexandria. Mas o seu mensageiro, Vicêncio de Capua, foi aprisionado pelo imperador em um conciliábulo feito em Arles para subscrever, contra sua vontade, a uma condenação do ortodoxo patriarca de Alexandria. Após isso, o comando imperial de Milão impôs seus cânones sobre todos os bispos ocidentais. Como consequência, Libério foi perseguido e exilado para Bereia e substituído pelo antipapa Félix II. Após um exílio de mais de 2 anos, o imperador Constâncio II chamou-o a Roma, sendo a sede de Roma oficialmente ocupada pelo antipapa Félix II. O imperador propôs que Libério governasse a igreja juntamente com Félix II. Mas antes da chegada de Libério, Félix foi expulso pelo povo romano. Após a morte do imperador Constâncio II em 361, Libério anulou os decretos e reiterou sua posição, e os bispos que o aprovavam o concílio retiraram a sua adesão. Em 336, Libério deu acolhimento favorável a uma delegação do episcopato oriental e admitiu em sua comunhão mais moderada os convertidos arianos. Morreu em 24 de setembro de 36. O Papa Pio IX diz na encíclica Quarto Supra que Libério foi falsamente acusado pelos arianos e que recusou condenar Santo Atanásio. De modo semelhante, na sua encíclica Príncipe Apostólico Petrum, o Papa Bento XV alega que o Papa Libério foi corajosamente ao exílio por causa da defesa da fé ortodoxa. 37º Papa, São Damásio I. Damásio nasceu em Cívitas, território que, no século IV, integrava a província da Lusitânia, no Império Romano, e que atualmente faz parte de Portugal. Filho de Antônios, que se tornou padre da igreja de São Lourenço em Roma, onde seu filho ergueu, em sua própria casa, a Basílica de São Lourenço, em Damásio, e da sua mulher Laurentina, ambos também naturais da Lusitânia. Por essa razão, alguns consideram o primeiro Papa português. A importância da localidade fez com que o bispo da diocese da Guarda tivesse obrigatoriamente o nome do bispo de Egitânia, mesmo depois da extinção deste bispado. A sua época coincidiu com a ascensão de Teodósio I e da opção do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Foi eleito Papa em 1º de outubro de 366, por larga maioria, mas alguns seguidores do anterior Papa Libério, próximos do arianismo, consagraram o diácono Ursino, criando um antipapa para tentar depor Damásio I. Foram necessários 2 anos de lutas sangrentas para que Damásio I assegurasse o seu direito ao papado. As batalhas entre os bandos seguidores dos dois postulantes foram de tal violência que no único dia de batalha foram recolhidos 137 mortes. Acusado pelos seus adversários de assassinato, Damásio I teve que se defender perante o tribunal imperial. Porém, o imperador Valentiniano I apoiava Damásio I e no ano de 378 ele foi absolvido, enquanto seu inimigo, Ursino, era derrotado. Esse processo deu a Damásio I a oportunidade de ajustar as relações entre a justiça civil e a eclesiástica. O Estado passou a reconhecer oficialmente a competência da Igreja em matéria de fé e de moral, enquanto tomava o seu encargo a execução das sentenças ditadas pelo Tribunal Episcopal. Damásio I foi um dos mais notáveis papas do século IV, defendendo a Igreja de Roma contra eventuais cismas, enviando legados ao primeiro concílio de Constantinopla, e também foi um escritor de grande mérito, autor valiosos epigramas e de importantes cartas sinodais. Também foi o Papa que encomendou a Jerônimo de Estridão uma revisão da versão latina da Bíblia, a qual ficou conhecido como Vulgata Latina, até hoje uma das mais importantes traduções bíblicas. Foi o primeiro Papa a usar com desenvoltura o anel do pescador, com o símbolo de São Pedro, que ao contrário de hoje era passado de pontífice por pontífice, assim que confirmava sua morte, como símbolo
de sua autoridade pastoral. O anel com a egíde de Pedro, o primeiro Papa, já não existe mais, pois foi destruído. 38º Papa, Papa São Cirício. O Papa Cirício foi o Papa da Igreja Católica, sucedendo o Papa Damásio I e sucedido pelo Papa Anastácio I. Cirício foi eleito bispo de Roma por unanimidade, apesar das tentativas de autopromoção do antipapa Ursino. Diz a tradição que Cirício deixou a mulher e filhos para tornar-se papa. O número de filhos é desconhecido. Foi um papa ativo, envolvido com a administração da igreja. Foi o primeiro papa a escrever decretos e apoiou fortemente o celibato para os sacerdotes e diáconos. Combateu o maniquismo e outras heresias. Procurou o diálogo em vez do confronto. Conquistou com sua humildade e mansidão várias conversões. Quando o bispo espanhol e ascético Prisciliano, acusado por seus colegas de heresia, foi executado pelo imperador Magno Márcio, sob acusação de magia, Cirício, juntamente com Ambrósio de Milão e Martinho de Tours, protestou contra o veredito. 39º Papa, Santo Anastácio I. Anastácio I nasceu em Roma, filho de Maxius, foi o 39º Papa da Igreja Católica, combateu os seguidores de costumes imorais e prescreveu que os sacerdotes permanecessem de pé durante o Evangelho. Anastácio condenou o origenismo a pedido de Teófilo de Alexandria, após o Concílio de Alexandria no ano 400. Durante seu reinado, ele também encorajou os católicos do norte da África para combater o donatismo. Ele foi enterrado na catacumba de Ponciano. 40º Papa, Santo Inocêncio I. O Papa Santo Inocêncio I foi um dos mais ferrenhos defensores da Igreja primitiva, das prerrogativas da Sé Apostólica em questão de doutrina e disciplina eclesiástica. Inocêncio I era, na verdade, filho de Anastácio I. É o primeiro caso de um filho suceder o pai no pontificado. Foi durante seu pontificado que Jerônimo terminou a revisão da tradução latina da Bíblia, conhecida como Vulgata Latina, em 404. Tendeu a unificar a Igreja Ocidental em torno da praxis romana, estabelecendo a observância dos ritos romanos no Ocidente, o catálogo dos livros canônicos e as regras monásticas. Enfrentou a heresia de Pelágio, da Bretanha, tendo ratificado a condenação deste e de Celestino. Defendeu São Crisóstomo. Durante seu pontificado, Roma foi saqueada pelos visigodos de Alarico I. Conseguiu que o imperador Flávio Honório proibisse as lutas dos gladiadores. 41º Papa, São Zósimo. O Papa Zósimo tinha origem grega. Segundo Liber Pontificalis, Zósimo foi um grego e o nome de seu pai era Abrão. O historiador Adolf von Harnack deduziu que sua família era de origem judaica, mas isso não pode ser confirmado. Nada mais se sabe sobre sua vida antes de sua nomeação a Papa. Zósimo foi sepultado no sepulcro da Basílica de São Lourenço, fora dos muros. 42º Papa, São Bonifácio I. São Bonifácio I foi eleito Papa da Igreja Católica, porém, uma parte do clero de Roma escolheu, em sua vez, o antipapa Eulário, opôs-se ao pelagianismo e decidiu sobre o problema do prelado de Arles sobre os bispos da Gália. Bonifácio I foi defensor da unidade eclesial através da primazia da Sé Romana, tendo escrito em 422 aos bispos da Macedônia. Pertence ao bem-aventurado apóstolo Pedro, com base na afirmação do Senhor. O cuidado por ele assumido da Igreja Universal, que, segundo o testemunho do Evangelho, sabia sobre si fundada. Esteja longe dos sacerdotes do Senhor, torna-se rival do modo particular aquele junto ao qual o nosso Cristo estabeleceu o ápice do sacerdócio. Se alguém ousar ultrajá-lo, não poderá habitar o reino do céu. A ti, diz ele, darei as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. E neste ninguém entrará sem o favor do porteiro. É venerado como santo em 4 de setembro. 43º Papa, São Celestino I. O Papa São Celestino I foi um romano, mas pouca coisa sabemos sobre sua vida. Apenas que o nome do seu pai era Prisco
e que viveu como Santo Ambrósio em Mediolano, atual Milão, por um tempo. Várias partes da liturgia são atribuídas a ele. Ainda que não tenha comparecido pessoalmente, ele enviou delegados ao primeiro concílio de Éfeso, no qual os nestorianos foram condenados em 431. 4 cartas escritas por ele nessa ocasião ainda existem, todas datadas 15 de março de 431, além de algumas outras para os bispos africanos, os da Ilíria, da Tessalônica e da Narbona, que sobrevivem em traduções de grego, tendo os originais em latim se perdido. São Celestino condenou os pelagianos e era um zeloso ortodoxo. Ele enviou São Paládio para a Irlanda em 431, tendo o bispo Palácio, hoje São Patrício, como continuador da obra missionária. Ele lutou ferozmente contra os novacianos em Roma, aprisionando o bispo deles e proibindo seus cultos. São Celestino morreu no dia 27 de julho de 432 e foi enterrado no cemitério de Santa Príscila, na Vila Salária, mas seus restos mortais, atualmente, encontram-se na Basílica de Santa Praxede. É com este Papa que pela primeira vez se cita o bastão pastoral, que atualmente é chamado de Férula Papal. 44º Papa, São Xisto III. O Papa Xisto III foi bispo de Roma e a sua ascensão ao papado está associada a um período de maior construção da cidade romana. Seu dia é celebrado pelos católicos dia 28 de março. Xisto III nasceu em Roma e antes da sua ascensão ele era proeminente entre o clero romano e frequentemente se correspondia com Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. De acordo com Peter Braun, antes de ser feito Papa, Xisto III foi um patrono de Pelágio, que mais tarde foi conhecido como herege. Embora Buller discorde e atribua a acusação de Gardner Nicholas Weber, também contesta isso. Provavelmente foi devido à sua disposição conciliatória que ele foi falsamente acusado de inclinações para essas heresias. Xisto tentou restaurar a paz entre Cirilo de Alexandria e João de Antioquia. Ele também defendeu os direitos do Papa sobre a Ilíria e a posição dos arcebispos de Tessalônica como chefe da igreja local da Ilíria, contra a ambição do Próculo de Constantinopla. Seu nome é frequentemente relacionado com o grande bom de construção em Roma. Santa Sabina, no Monte Avelino, foi consagrado durante seu pontificado. Ele construiu a Basílica da Libéria como Santa Maria Maggiore, cuja dedicação a Maria, a Mãe de Deus, refletiu sua aceitação no Concílio Ecumênico de Efésio. Neste concílio, o debate sobre a natureza humana e divina de Cristo girou em torno de se Maria poderia legitimamente ser chamada da Mãe de Deus, ou apenas Mãe de Cristo. O Conselho deu a ela o título grego de Theotokos, literalmente portadora de Deus ou Mãe de Deus, e a dedicação da grande igreja em Roma é uma resposta disso. O dia da festa de São Xisto III é 28 de março. 45º Papa, São Leão I. Leão I era um aristocrata de origem italiana. Leão foi o primeiro a receber o título de O Grande. Ele é provavelmente mais famoso por ter ido ao encontro de Átila, ou Humo, em 452, para persuadir a desistir de sua invasão à Itália. Ele é também considerado um doutor da igreja, lembrado teologicamente por seu Tomo de Leão, um documento que foi fundamental, importante durante os debates do Concílio da Calcedônia. Este concílio ecumênico, o quarto, tratou principalmente de questões cristológicas e elucidou a definição considerada ortodoxa de que Cristo é a união hipostática de duas naturezas, humana e divina, unidas em uma única pessoa, sem confusão nem divisão, diofismo. A ele se seguiu um grande cisma entre os diofistas e a Igreja. 46º Papa, Santo Hilário. Hilário lutou pelos direitos da Igreja no primeiro concílio de Efésio. Estabeleceu que para ser sacerdote era necessário possuir uma profunda cultura e que pontífices e bispos não podiam designar seus sucessores. Estabeleceu um vicariato na Espanha e fundou em Roma vários conventos para mulheres. Morreu após o pontificado de 6 anos, 3 meses e 10 dias. Foi sepultado na igreja de São Lourenço, fora dos muros. É venerado como santo a 17 de novembro.
47º Papa, São Simplício. São Simplício. São Simplício nasceu em Trívoli. No 8º ano de seu pontificado, ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente. Fazia parte do clero romano e tinha larga escala no serviço social e pastoral da igreja. Conviveu com São Leão Magno e era amante da arte. Enfrentou o cisma que ocasionou a fundação das igrejas da Armênia, Síria e Egito. No auge da controvérsia calcedônia, Pedro e Pisoeiro, um dedicado eutiquiniano, foi escolhido pelos hereges como bispo de Antioquia, e o também ortodoxo oriental Pedro Mongo como bispo da Alexandria. Simplício conseguiu convencer Acácio, patriarca de Constantinopla, a remover Pedro da Sé de Antioquia, mas não teve apoio para remover Mongo da Alexandria. Frente à miséria que se formou para a igreja em Roma e em Constantinopla, organizou a distribuição das esmolas aos peregrinos e às novas igrejas. Fundou as igrejas dedicadas a São Estevão e a Santa Babiana. Ele era enterrado na Basílica de São Pedro e a igreja festejava dia 2 de março. Suas relíquias estão atualmente em Trívoli, sua cidade natal na Itália. 48º Papa, São Félix III. Félix III, nascido em Roma, descendente da nobre família Anícia de senadores de Roma, também é chamado de Félix II na lista de papas que exclui o antipapa Félix II. Eleito por proposta de Odóaco, rei dos Érulos, e responsável pelo fim do Império Romano do Ocidente, e consagrado no trono. Tratou de estabelecer a paz no Oriente. São Félix III morreu de causas naturais em 492. É o único papa que está sepultado na Basílica de São Paulo, Extramuros. 49º Papa, São Gelásio I. São Gelásio I era natural da antiga província da África. Combateu o pelagianismo e o maniquineísmo e o arianismo. Também ratificou os livros canônicos e apócrifos, aprovados pela Igreja no Decreto Gelássimo. Foi um dos primeiros papas que, como sintomas do poder autônomo que vinha adquirindo a Igreja de Roma, efetuou a distribuição entre o poder temporal dos imperadores e o espiritual dos papas, através da Epístola do Santo. Os bispos, de acordo com essa teoria, seriam superiores ao poder temporal, estabelecendo ainda que a figura do Papa não poderia ser julgada por ninguém. Porém, também dizia que o papel do pontífice era antes ouvir para que julgar. Instituiu um código para unificar funções e ritos das várias igrejas. Filho de um humilde ferreiro, amou os pobres e viveu na pobreza, pelo que foi chamado Pai dos Pobres. Foi este pontífice que começou com a canonização de São Valentim, o santo que se costuma comemorar no Dia dos Namorados. É venerado dia 21 de novembro. 50º Papa, Anastácio II. Anastácio foi um papa e acolheu em Roma o diácono Fotino de Tessalônica e foi com ele acusado de heresia, por dizer que o Espírito Santo não procedia do Pai e que o Pai era maior que o Filho. Tentou reabilitar o patriarca de Constantinopla, Acácio, que havia sido excomungado, e assim terminar o cisma acasiano. Interferiu na conversão do rei francos, Clovis I, e de seu povo. Foi fraco com os cismáticos. Sua morte foi considerada um castigo divino. Na sua obra Divina Comédia, Dante coloca no 6º círculo do inferno, padecendo do tormento de ser enterrado em uma cova flamagente junto com hereges. 51º Papa, São Símaco. São Símaco era nativo da Sardenha e seu pai era chamado Fortunato. Símaco foi batizado em Roma e logo se tornou parte do clero de Roma, sendo ordenado diácono. Imediatamente após a morte do Papa Anastácio II, Símaco foi eleito seu sucessor pela maioria do clero romano. A eleição foi aprovada por uma parte do Senado romano e ele foi consagrado Papa. Posteriormente, uma minoria do clero e do Senado, apoiados pelo imperador bizantino Anastácio I, Dícolo, reuniram-se na Basílica de Santa Maria Maior e elegeu Lourenço como antipapa. Ambas as partes concordaram que os dois candidatos deviam comparecer a Ravenna para que o rei Teodorico, o governante da Itália, decidisse qual de ambos era legítimo e respeitasse sua decisão. Teodorico se pronunciou a favor de Símaco
baseando-se no fato de que ele foi eleito primeiro e pela maioria do clero. Lourenço se submeteu à decisão. Em um sínodo realizado em Roma em 1º de março de 499, Símaco foi universalmente reconhecido e transferiu Lourenço para a diocese de Nocena, na Campânia. Teodorico ordenou que Lourenço fosse novamente para Roma. Ele residia no Palácio de Latrão, sob o controle de seus adeptos, enquanto Símaco residia próximo à Basílica de São Pedro. O cisma continuou durante 4 anos, durante os quais ambas as partes disputaram ferozmente em Roma. Posteriormente, Teodorico ficou contra o partido de Lourenço, devido ao seu apoio a Constantinopla. Ele ordenou que os senadores reconhecessem Símaco como papa. Lourenço foi obrigado a sair de Roma e retirou-se para uma fazenda pertencente ao senador Festo. Símaco zelosamente defendeu os partidários da ortodoxia durante os distúrbios do cisma arcaico. Ele defendeu, porém, sem sucesso, a reconciliação entre católicos e monofistas em uma carta ao imperador Anastácio I. Posteriormente, muitos bispos orientais perseguidos se dirigiram ao Papa com uma confissão de fé. Em uma carta datada dia 8 de outubro de 512, dirigida aos bispos de Líria, o Papa alertou o clero de que a sua província não deveria entrar em comunhão com hereges. Além disso, ele concedeu a Cesário o privilégio de usar o palio. Numa carta de 11 de junho de 514, nomeou Cesário para representar os interesses da Igreja, tanto na Gália quanto na Espanha, e para convocar os sínodos. Na cidade de Roma, Símaco construiu a Basílica de Santa Inês na Via Áurea, adornou a Basílica de São Pedro e reconstruiu a Basílica dos Santos. Reformou as catacumbas de Jordânia na Via Salária. Ele também construiu asilos para os pobres perto das igrejas de São Pedro e São Paulo, e outros foram fora das muralhas da cidade. O Papa contribuiu com grandes somas para o apoio dos bispos da África que foram perseguidos pelos vândalos, seguidores do arianismo. Libertou todos os escravos de Roma. Ele também ajudou os moradores das províncias da Itália, que sofreram com a invasão dos bárbaros. Após sua morte, ele foi enterrado na Basílica de São Pedro. 52º Papa, Santo Ormisda. Santo Ormisda é considerado santo pela Igreja Católica e o seu dia, que lhe é dedicado, é 6 de agosto. Ormisda fora diácono do Papa Símaco, sucedendo-lhe no pontificado. Era casado quando sua eleição, sendo o pai do futuro Papa Silvério. Logo teve que enfrentar a grave situação em que estava envolvida a Igreja de sua época, eliminando primeiramente o cisma laurenciano, provocado pelo antipapa Lourenço, eleito contra Símaco. Após a retratação dos seguidores de Lourenço, reintegrou-se em sua função e cuidou, em seguida, da conciliação de outros mais graves. O cisma casiano, que desde 484 separava a Igreja do Ocidente e de Roma. Acácio, patriarca de Constantinopla, que tinha o apoio de vários bispos, havia sido excomungado pelo Papa Félix III, por ter subscrito o Enótico de Zelão I, uma fórmula de fé unitária para todos os súditos do Império Bizantino, em que se acreditavam os concílios de Nicéia e de Constantinopla, mas se negava os concílios da Calcedônia, afirmando o chamado Credo Nicênico Constantinopolitano. No ano de 525, Ormisda encarregou a Dionísio, o pequeno astrônomo de origem cita e abade a um monastério romano, de estabelecer como o primeiro ano da era cristã, aquele do nascimento de Jesus. Os cálculos então realizados por Dionísio, como depois se comprovou, erraram por cerca de 6 anos, por haver equivocadamente datado o reinado de Herodes, o Grande, deduzindo haver Jesus nascido no ano 753 da fundação de Roma, enquanto, na verdade, isso se deu em 748. Santo Enódio, bispo de Pavia, profetizaram que o então diácono Ormisda um dia seria papa. Apesar de pouco se saber sobre a vida longe da religião, foi considerado santo por seus feitos notáveis, trazendo harmonia antes de divisões que ameaçavam a Igreja Romana. É retratado na arte junto com o camelo e é o santo protetor dos tratadores de animais de Sibaria. O dia que lhe é concedido é o 6 de agosto. Caríssimos irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo e no próximo vídeo mostraremos para vocês
do 53º ao 80º Papa da Igreja Católica, quem foram e suas realizações. Mas antes de terminarmos esse vídeo, gostaríamos de pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal, deixem o seu joinha, ative o sininho das notificações e compartilhem para que o nosso canal possa crescer. Fiquem com Deus e que a graça do Senhor ilumine sempre vocês.